Olá, meu nome é Daniela, eu estou aqui hoje me desafiando, gravando esse vídeo e jantando. Eu estou jantando nachos, é uma comida mexicana, tem pimenta, tá bem quente a minha boca, mas eu estou me desafiando porque eu não sou uma pessoa que tem o costume de experimentar coisas novas. E hoje eu percebi que eu preciso me abrir para outras culturas, para o novo. Comecei a pensar e iniciar isso pela minha alimentação. Então, quando eu fui jantar ali, olhei as outras opções que eu sempre como, Burger King, McDonald's. Não, eu vou comer uma comida diferente. Várias vezes eu julguei a comida mexicana, mas eu nunca experimentei. Ela é muito saborosa, é apimentada, mas eu já estou me acostumando aqui, já comi algumas colheradas. E comecei a perceber assim como é bom você fazer esse exercício. É um exercício muito importante. Eu sou estudante de ciências sociais, gosto de antropologia, mas eu sou uma pessoa resistente e percebi isso em mim. Disse, não, eu vou mudar. A antropologia, ela nos ajuda a ter alteridade, o respeito pelas outras culturas e a não julgar. E também existe um olhar que é o etnocentrismo, quando você julga as outras culturas a partir da sua, que deve ser superado. Ela nos ajuda a perceber que nós não devemos olhar a cultura do outro como superior à nossa, ou a julgar os costumes dos outros a partir dos nossos costumes, mas que nós devemos vivenciar o estranhamento diário. Questionar mesmo, por que você come com talheres e não come com as mãos? Ao invés de perguntar, nossa, que estranho, eles comem com as mãos, por que eles comem com as mãos? Quando você começa a fazer esse exercício, você começa a perceber a riqueza que é a diversidade cultural, principalmente no nosso país. Nós somos um país colonizado, a gente teve a experiência, dos europeus, e na nossa região, na América, assim como na Ásia, na África, muitos povos aqui já viviam antes dos europeus chegarem. E é interessante que esses povos, eles já tinham toda uma construção social organizada, na questão dos costumes, alimentação, na questão política, eles tinham os líderes, na questão religiosa, eles tinham os mitos, eles tinham os rituais. E os europeus, quando chegaram, eles observaram isso e pensaram, como vamos dominar estes povos? Na verdade, a antropologia surgiu disso. Infelizmente, é uma informação que não é muito legal de se ouvir, mas existiam antropólogos de gabinetes que nunca pisaram nas terras dos povos indígenas, nunca vieram para a América, para a Ásia, mas eles recebiam informações através de descrições das pessoas, dos exploradores que vinham. Eles pagavam isso ou também vinham encarregados de coletar essas informações e levavam para os pesquisadores europeus. E esses antropólogos de gabinete, eles descreviam isso em enciclopédias, eles faziam todo um trabalho de algo que eles nunca viram, nunca observaram. E depois, a antropologia moderna, com a questão da alteridade, com a questão do respeito às outras culturas, com toda essa linguagem de como isso deve ser feito, ela surge com Malinowski, que foi um antropólogo que, na verdade, ele fez antropologia, ele não escreveu uma teoria, ele foi lá e mostrou. Ele era polonês e ele foi viver no Pacífico, numa tribo indígena, e ele experimentou um jeito diferente. Ele fez uma etnografia. O que é uma etnografia? Ele fez um estudo daquela cultura, daquela tribo. Não é uma tribo, é daquele povo indígena. Tribo também é algo que a gente usa que não é legal. É uma sociedade indígena e ele conseguiu se aproximar deles, diz a história que através do tabaco, fazendo uma relação de amizade. Ele aprendeu a língua, ele conviveu, mas ele manteve certa neutralidade também para observar as particularidades daquele modo, daquela sociedade viver, e ele conseguiu algo novo para a antropologia. Ele conseguiu mostrar que o estudo antropológico, ele se faz no meio da cultura. Então a gente deve se aproximar, a gente deve conhecer,
com respeito, sem julgamentos, com a neutralidade também envolvida, para que você possa perceber quais são os significados, os símbolos envolvidos naquela cultura. Isso foi muito importante para a antropologia. Outra coisa que o Malinowski também ajudou a gente a superar é que os antropólogos de gabinete, eles descreviam que havia uma evolução, que essas sociedades elas viviam em total estado de barbárie, de selvageria, e que eles haveriam de chegar à civilização. E eles queriam medir o quão próximo eles estariam disso. O Malinowski, ele ajudou a compreender, depois veio o Marcel Mauss também, que ajudou a entender isso através do escrito deles, Ensaios sobre a Dádiva. Eles ajudaram a perceber que não, que nessa questão, quanto mais uma sociedade indígena, quanto mais uma sociedade ela está no meio mais natural, que a gente chama nativos, né? Mais natural, não selvagem, nativos, mais natural, quanto menos contato ela teve com as civilizações modernas, mais complexas elas são, mais detalhes, mais riquezas elas possuem. E isso é muito importante. E até o Malinowski, ele mostrou isso através dos seus estudos, mas o Marcel Mauss, ele ajudou a compreender também que existem coisas da nossa sociedade moderna que já existiam nessas sociedades e que tinham um significado, uma função social que ela mudava de acordo com a situação, né? E o Malinowski também observou isso, a função social das ações, dos símbolos, dos jogos, de tudo que havia naquelas sociedades ali, mas ele observou que isso era muito rico e que isso deveria ser valorizado, deveria ser considerado. E esses dois mostraram para nós hoje que nós devemos sim se interessar pelas outras sociedades, se interessar pela diversidade cultural, mas com muito respeito, não pensando que nós somos superiores a qualquer coisa por sermos descendentes de europeus e não talvez dos povos indígenas ou dos povos africanos ou de outras sociedades asiáticas. E isso é muito importante. E hoje eu vejo o quanto eu preciso mudar. Eu sou formada em pedagogia, trabalho com crianças. Eu sempre pensei assim, é muito importante falar em antropologia, em diversidade. Vamos trabalhar os povos indígenas com as crianças, vamos trabalhar os povos africanos com as crianças. Mas eu percebi assim que isso ficava muito numa ação pedagógica, mas o meu dia a dia, as minhas ações, elas não eram tão abertas assim. E aí eu percebi assim, não, eu quero ser uma pessoa que experimenta algo diferente e que está aberto a isso, né? Então eu vou começar hoje, né, com a minha alimentação. Eu tô comendo aqui um feijão, tá um pouquinho apimentado, uma carne moída, tem um molho aqui, tem um nachos, eu não sei o nome de todos os ingredientes, a moça me falou hoje, mas eu vou aprender. A próxima comida que eu quero comer é comida japonesa, que eu também sou bem resistente. Mas é peixe cru, mas é molho doce. Mas eu vou tentar superar isso também, aprender a comer com os palitinhos. Mas eu quero comer comidas tailandesas, quero comer comidas gregas, comidas das mais variadas etnias. Eu quero tentar melhorar a mim mesma, ter uma bagagem cultural melhor, mais ampla e com certeza ser uma pessoa que demonstra esse respeito com as minhas atitudes e com os meus discursos, mas acima de tudo no acolhimento. E é isso, muito obrigada para você que está me assistindo, pela atenção, e espero que você também esteja aberto a se desafiar, a mudar um pouquinho, a desconstruir algumas ideias e também a conhecer novos lugares, que também é um objetivo meu, também nunca fui em alguns ambientes, quero ir. Também vou gravar isso, novos lugares, novos lazeres e assim ser uma pessoa diferente, uma pessoa que faz uma etnografia no seu dia a dia. Muito obrigada!